Hoje, uma palavra que representa o mal entre nós brasileiros é o comunismo ou a palavra comunista. Mas amanhã, no futuro, se nós não nos adentrarmos, pode ser a palavra democracia. Quem faz o alerta é Leonardo Sakamoto, num artigo que ele publicou neste domingo, 19 de março, no UOL. 44% dos brasileiros, segundo pesquisa do IPEC, temem que o Brasil pode virar um país comunista. Como podem pensar assim se essas pessoas sequer fazem ideia do que significa o conceito comunista? É sobre comunismo e o perigo de não compreendermos o seu significado é que eu quero falar neste vídeo. Olá, internautas, eu sou o professor Tarcísio Vaz, este aqui é o meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, é só um toquezinho. Depois você deixa o meu gostei. Toca o sino para ser avisado do próximo vídeo. Comenta, compartilha. Precisamos combater a ignorância. E eu estou falando da ignorância da falta do conhecimento. Esse vídeo de hoje é para isso. Pesquisa divulgada neste domingo, 19 de março, aponta que 44% dos brasileiros concordam totalmente ou em parte com a afirmação de que o Brasil pode se tornar um país comunista. Que o Brasil pode deixar de ser capitalista para ser comunista. Muitos, contudo, não fazem ideia do que é comunismo. Não conseguem conceituar a palavra comunista. Apenas repetem chavões, frases prontas, que já foram disseminadas por redes sociais, principalmente, pelos líderes da extrema-direita brasileira. Iludem as pessoas com estas frases, porque se você as questiona sobre o significado, elas não têm respostas. E mantém uma turba na ignorância, mantém um grande grupo de pessoas ainda acreditando nesta baboseira. Mas então, afinal, o que é comunismo? Precisamos conceituar, precisamos repetir. Neste vídeo, vou dar alguns conceitos sobre comunismo. Mas antes, vamos tentar entender um pouco mais esta questão a partir do artigo publicado por Leonardo Sakamoto neste domingo no UOL. Muito interessante, eu recomendo. A palavra comunista tornou-se no Brasil um simples comando. Um comando para você linchar, para você humilhar, atacar pessoas com as quais você não concorda, principalmente na questão política. O objetivo, quando você chama alguém de comunista, é tirar-lhe a credibilidade. Pode ser de uma pessoa, pode ser de uma instituição ou mesmo de empresas. Assim você destrói a sua reputação e passa a colocar na cabeça dessas pessoas o sinônimo de que comunismo é uma coisa do mal. É um grande mal que tem que ser temido, é um grande mal que é uma ameaça, é um grande mal que tem que ser extirpado do nosso meio. Inclusive, essa ideia de fazer do comunismo um grande mal reforça os discursos amedrontadores dessas lideranças da extrema-direita e de religiosos, pastores, principalmente, que se utilizam desse conceito deturpado, errado, atrasado, para manter um público, mesmo que pequeno, fiel e seguidor. Muitos que xingam pessoas ou instituições de comunistas não compreendem, não fazem ideia do que a palavra significa. Desta forma, os seus mentores, os líderes dessa turba toda, continuam dominando estas pessoas pela sua própria ignorância e convencem que o comunismo é um tipo de governo formado por vagabundos que não gostam de trabalhar, que ajuda a perverter sexualmente as pessoas de bem e as famílias e a destruir as famílias por consequência, controlando as pessoas através de bilionários pedófilos, através dos atores de Hollywood, que tentam vacinar cidadãos com chips 5G a fim de controlar os seus pensamentos.
É isso que eles espalham nos grupos de Zap Zap e de Telegram. Segundo o Sakamoto, em seu artigo, ao qual estou me referindo aqui, graças a esta sabedoria que circula nas redes sociais, nós descobrimos, por exemplo, e aí é cômico, para não dizer trágico, que a cantora Madonna, que a revista Economist, que as Nações Unidas, que o jornal New York Times, a Rede Globo, o Facebook, Twitter, o cantor Roger Waters, filósofo e economista conservador Francis Fukuyama, a deputada da extrema-direita da França, Marine Le Pen, banqueiros multimilionários, a Pfizer, são todos comunistas. Segundo esses grupos, tudo isso é comunista. Tem ainda o Leonardo DiCaprio, o Tite. Bom, se essas pessoas fossem fazer uma prova, um concurso público, e dissessem que qualquer um desses é comunista, já estariam reprovados. Com toda certeza. Pra você ter uma ideia, os absurdos que nós tivemos na história recente brasileira, um deles que nos fez passar vergonha internacional. Quando o nosso ex-presidente, o inominável, foi visitar o Museu do Holocausto, ele afirmou que o nazismo era de esquerda. E aí a Alemanha, através da sua embaixada no Brasil, publicou um vídeo mostrando, desenhando que nazismo é um movimento de extrema-direita e sempre foi. Os seguidores deste grupo extremista do Brasil e seus mentores chamaram a Alemanha de mentirosa, porque para eles o nazismo é de esquerda. Passamos vergonha internacional mais uma vez. Despida do seu significado, segundo Sakamoto, o termo também se tornou um elemento de identificação de grupo. Ou seja, uma simples postagem chamando a Pfizer, o ex-técnico da seleção brasileira Tite, de comunista, já dá o estalo de que tudo aquilo que eles propõem ou produzem não deve ser consumido. E aí você compreende por que tem pessoas que não querem tomar vacina. Porque eles acham que é coisa de comunista. E que é de comunista faz mal. Gente, isso não é um monopólio só das redes sociais, porque as redes sociais ajudaram a espalhar isso de uma forma tal. Eu continuo recebendo informações de pessoas que ainda acreditam que, por exemplo, se você tem uma casa com 2 quartos, sala, banheiro e cozinha, e só usa um quarto, o Lula vai obrigar a dividir a casa. Lula já foi presidente 8 anos, mas continua acreditando. Isto pelas redes sociais, mas não é só nas redes sociais. Nós já vimos no Congresso Nacional deputados dizer que combater o trabalho escravo, combater trabalho infantil, combater tráfico de pessoas é coisa de comunista. Sim, tem deputado que já usou tribuna para dizer essas asneiras, essas baboseiras. Claro que a grande parte da população brasileira não acredita. Claro que as pessoas já têm uma noção da verdade. Mas tem uma pequena coletividade que acredita e que reproduz isso através das redes sociais. A mesma pesquisa que eu citei no início do IPEC, que diz que 44% de pessoas do Brasil concordam totalmente ou em parte de que o Brasil pode virar um país comunista, a mesma pesquisa tem 47% dizendo que não, isso é impossível acontecer. É um número muito alto ainda de pessoas que acreditam nessa baboseira. É muito alto esse número. Esse número serve para criar um mundo paralelo, um Brasil paralelo, mantendo a sociedade ultrapolarizada e garantindo que seus fãs, seguidores, por exemplo, do ex-presidente, não percam a fé no capitão. Mesmo que as notícias mostrem da corrupção, da desonestidade, da falta de respeito com a família, mas para eles isso não importa. Eles continuam acreditando nesta máxima de que o capitão vai combater o comunismo. Hoje, como disse no início do vídeo, a partir do que escreveu Leonardo Sakamoto, hoje a palavra é o comunismo, mas pode ser a democracia. Temos que ter muito cuidado, porque já tivemos um ensaio, dia 8 de janeiro. Entretanto, deixa eu, antes de concluir o vídeo, falar do comunismo. Rapidamente, o que é o comunismo? Tem muita literatura, se você colocar no Google, no site de busca, você vai encontrar muita coisa. O comunismo, ele prega como ideologia igualdade.
eu não estou aqui julgando. Igualdade. Ele prega que os meios de produção sejam de propriedade coletiva. Ou seja, não tenha mais o patrão, não tenha o capitalista, o cara que ganha dinheiro sem fazer o trabalho, sem fazer o esforço físico, mental, mas ele detém como dono da coisa. Então, no comunismo não teríamos propriedade dos meios de produção individual, e sim ela seria coletiva. Seria uma espécie de estado do proletariado, do trabalhador. Alguns falam que seria então a ditadura do proletariado, ou a ditadura da maioria. Hoje existem alguns países ditos comunistas, mas que do ponto de vista do conceito eu discordo. Mas vou citar aqui os 5 que são citados aí como países comunistas. A China, a Coreia do Norte, Vietnã, o Laos e Cuba. A China tem, na verdade, uma economia de mercado muito forte. Ela hoje se impõe ao mundo pelo seu poderio econômico, pelo seu poderio de produção. Tem lá sua democracia interna, ela elege seu presidente, mas é uma espécie de um país de partido único. Portanto, não posso dizer que é um país comunista de igualdade, mas de uma elite lá que comanda aquele país. Coreia do Norte não é um país comunista, pode ter um viés comunista, mas é uma ditadura. Vietnã, Laos, Cuba são países de orientação socialista, cada um com a sua peculiaridade, mas não dá para dizer que são comunistas, porque existem elites, existem grupos que comandam estes países. E, de acordo com o conceito, seria o proletariado que deveria comandar esses países. Claro que tem pessoas que vão discordar da minha conceituação aqui, e podem, não há problema nenhum. Eu estou dando um conceito muito genérico, muito simples, para a gente entender a diferença. E aí o Brasil tem risco de virar um país comunista? Absolutamente não. Nós somos um país fundado no capitalismo que é selvagem, que explora a mão de obra. Nós jamais seremos um país comunista. Não tem a mínima chance. Temos que estudar mais. Agora, se você está assistindo esse vídeo até aqui e ainda acredita nessa máxima que o Brasil virá comunista, por favor, vai ler um pouco mais. Vai estudar um pouco mais, porque senão a ignorância vai tomar conta de você e você um dia vai se arrepender por não ter estudado. Cuidado, hoje é o comunismo usado para disseminar a maldade. Um dia pode ser democracia. Aí sim, será pior. Eu sou o professor Tarcísio Vaz, este aqui é o meu canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. Deixe o eu gostei, por favor. Toca o sino para ser avisado do próximo vídeo. Comente e compartilhe. E assim ajude a disseminar conhecimento, refletir sobre a realidade.